estar na União Espírita Mineira. E essa emoção ainda se amplia muito mais, porque hoje nos coube a missão de comentar uma das obras que estão com preço promocional, que estão recebendo uma ação da União Espírita Mineira para sua divulgação, que é a obra Luz Imperecível, coordenada pelo saudoso ex-presidente da União Espírita Mineira, Honório Onofre de Abreu, que temos a certeza que se faz presente nessa festa. Mas nós resolvemos fazer uma propaganda, comentar sobre essa obra de uma maneira diferente, contando uma história que é muito mais longa. Porque, na verdade, essa obra é o resultado de uma longa história da construção do cristianismo no mundo. Sobretudo, da revivescência do cristianismo primitivo sob o comando da doutrina espírita. E essa história, que de forma rápida e ligeira, nós gostaríamos de compartilhar nessa noite com todos os encarnados e desencarnados que se fazem presente nesse ambiente. E começamos lembrando a obra Ave Cristo, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Nessa obra, Emmanuel faz referência a uma igreja cristã muito especial, uma igreja cristã que foi fundada na cidade de Lyon, na França. Essa igreja tem um valor muito especial para nós, primeiro porque o seu fundador, Irineu de Lyon, foi discípulo de João Evangelista. É uma igreja que contou na época com o amparo espiritual, com a direção de João Evangelista. Esse é um dos primeiros motivos pelos quais essa igreja tem uma importância muito grande para nós espíritas. E o segundo motivo é que, segundo informações de vários companheiros, entre eles nosso querido Arnaldo Rocha, frequentou essa igreja um homem chamado Irmão Corvino. O Irmão Corvino, o primeiro, não é o Quinto Varro, não, porque nessa obra há o Irmão Corvino, ele é assassinado, e o Quinto Varro, um das personagens do romance, assume o nome do Irmão Corvino e passa a se chamar também Irmão Corvino. Mas nós estamos falando do primeiro Irmão Corvino, aquele que tinha uma barba branca, longa, e que, segundo informações de Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha e outros companheiros, é o nosso querido Bezerra de Menezes. Um dos que ajudou no desenvolvimento dessa igreja. E uma das características dessa igreja que nos chama muito a atenção é que ela conseguia conciliar. Essa igreja era capaz de conjugar o trabalho aos necessitados, crianças, viúvas, pobres, doentes, e o estudo sistematizado do Novo Testamento, em especial dos 4 evangelhos. Essa era uma característica forte dessa igreja de Lyon. Essa igreja teve a sua atuação por volta do ano 233 depois de Cristo. 233. Antes do cristianismo sofrer as deturpações que viriam a desfigurá-lo completamente. Mas, seguindo essa tradição da França, por volta do ano 1100 depois de Cristo,
a França vai observar o nascimento de um movimento extremamente importante, que é o movimento dos cristãos que se chamavam cátaros. Cátaros. Esses cristãos se destacaram porque eles fugiam daqueles dogmas tradicionais, daquelas práticas puramente ritualísticas, e se destacaram pela recuperação das práticas do cristianismo primitivo. Práticas do cristianismo primitivo. Entre elas, o auxílio aos necessitados de toda ordem, a prática ostensiva da mediunidade e o estudo sistematizado do Novo Testamento. Como não bastasse, fora dos círculos do cristianismo, estava reencarnado na França, nessa época, uma das mais notáveis personalidades do judaísmo de todos os tempos. Um mestre judeu apelidado de Rash. Rash, que é uma abreviação de Rabi Shlomo Yitzhak. Nascido em 1040 e desencarnou em 1105. Nasceu na cidade de Troyes, na França, próximo mais ou menos do sul da França, próximo da região dos cátaros. E o que há de extraordinário nesse homem? Por que estamos citando ele? Esse homem, que era um lavrador, um agricultor, dono de um pequeno pedaço de terra, durante o dia ele com as próprias mãos cuidava dessa terra, mas à noite ele se dedicava a um grandioso projeto. Esse homem comentou todos os versículos do Velho Testamento. E não só. Todos os livros da tradição judaica. Mishnah, Talmud, tanto da Babilônia quanto de Jerusalém. É considerado um dos mais produtivos escritores de todos os tempos do judaísmo. E o que nos chama atenção nesse homem, já que ele está no círculo do judaísmo, não está nem dentro do cristianismo, é a forma como ele aborda o texto do Velho Testamento. O Rash separava algumas palavras, algumas frases do Velho Testamento e fazia pequenos comentários sobre esses trechos. Comentários, em sua maioria, espetaculares. Porque ele não ficava preso a aspecto histórico, não ficava preso ao aspecto puramente literal, não. Ele conseguia extrair o espírito da letra, fazia um trabalho muito primoroso de análise de cada palavra, do significado da palavra, do contexto histórico, mas não ficava preso nisso. Era capaz de tirar o significado espiritual. E muitas vezes ele retira dos versículos do Velho Testamento determinados significados de impressionar até mesmo nós espíritas. Tamanho conteúdo de espiritualidade desses comentários. Estava gravado, por escrito, de uma vez por todas, essa